Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de nós passarmos à meditação da palavra, eu gostaria de fazer um convite. A nossa igreja viverá um momento marcante na nossa história, na caminhada da nossa igreja, quando organizaremos a primeira igreja batista ali em Piabas, sob a direção do pastor Marcelo, pastoreio dele já há vários anos, e chegou a hora de se deixarem de ser uma congregação da nossa igreja e se tornarem uma igreja independente, a primeira igreja batista ali em Ipiabas. E eu gostaria de convidar então toda a igreja para este sábado agora, dia 12, às 19 horas, estarmos juntos ali em Ipiabas, louvando a Deus, juntamente com aqueles irmãos, no primeiro culto da primeira igreja batista em Ipiabas. É um momento marcante na história da nossa igreja, sem dúvida alguma, será muito edificante, abençoadora a sua presença lá, este sábado, dia 12, às 19 horas, lá no templo da primeira igreja batista. E tendo dito isso, eu gostaria de convidar o pastor Cícero, nosso querido pastor Cícero, acompanhado da sua esposa, irmã Vera, pastor Davidson também, Michele. Sempre uma alegria tê-lo aqui, pastor. Está em casa, será instrumento do Senhor nessa noite para falar aos nossos corações. E eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos orar pelo pastor nesse momento. Deus amado, nosso coração se enche de alegria, Pai, porque o Senhor mais uma vez nos dá o privilégio de estarmos juntos com o nosso querido pastor Cícero, a irmã Vera também. Que as tuas bondosas mãos estejam sempre repousadas sobre a vida do teu servo e a sua família, os seus filhos, e que de uma forma muito especial o Senhor o use para ministrar aos nossos corações, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para nós é uma alegria sempre poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos, poder vir aqui na nossa igreja, rever os irmãos, rever a igreja e aproveito, o momento para também agradecer sempre o carinho que os irmãos, com o qual os irmãos sempre nos tratam, nos recebem, as orações dos irmãos da igreja por nós e pelo nosso ministério ali do outro lado do oceano, na Espanha. Agradecer o apoio que a igreja sempre nos dá de diferentes maneiras. Isso para nós é o que nos sustenta, não é? No campo missionário e no ministério e naquilo que Deus nos chamou a realizar ali. Assim que, muito obrigado, recebam aí o abraço da Vera, meu, e nossa gratidão, não é? À igreja, à liderança e a todos que de alguma forma nos acompanham e nos apoiam. Agradecemos e aproveitamos para compartilhar que Deus tem nos abençoado, tem abençoado o ministério ali, tem feito prosperar aquele trabalho ao qual nós estamos chamados a realizar. Já vão para 6 anos que a gente assumiu uma pequena congregação na pequena cidade de Cabra, ao lado de Lucena, no interior de Córdoba, ao sul da Espanha, numa região chamada Andalucia, um país de maioria católica, não é? 1% apenas da população é cristã evangélica. E nós estamos ali, assumimos um projeto de revitalização de igrejas, uma congregação que estava caminhando para fechar, não é? A missão pela qual nós fomos enviados nos propôs assumir esse projeto de revitalização daquela congregação, que então já faz 6 anos que estamos ali, pela graça de Deus, Deus tem feito prosperar aquele trabalho. A congregação que quando nós assumimos faz 6 anos, tinha 27 membros, o primeiro culto, não sei, eu não contei, mas acho que tinha ali umas 20 pessoas por aí, ou um pouquinho mais talvez. E pela graça de Deus, hoje um irmão me enviou uma mensagem logo depois do almoço, irmão que ficou responsável lá, não é?
e ele me enviou uma mensagem que hoje pela manhã no culto lá estavam presentes 86 pessoas. Se foram 86 pessoas, provavelmente já não cabia no lugar que a gente está lá, não é? E já é um problema que a gente enfrenta algumas vezes. Alguns cultos realmente fica muito cheio. Quando a gente fez a festa das células, teve mais de 100 pessoas, com muitos visitantes. Isso é um feito tremendo para aquela região. E realmente faltou, não só faltou cadeira, faltou espaço realmente, tinha gente do lado de fora. Então a gente louva a Deus. A membresia está temos 69 membros atualmente, não é? A maioria espanhóis. É verdade que temos imigrantes, especialmente de Honduras, da Colômbia, do Equador e do Peru, mas digamos que 65% por aí da igreja, ou 70%, é espanhola, e temos realizado batismos a cada ano. No último ano foram 3, estamos preparando também batismos para esse ano, porque o verão lá é em julho, né? Então normalmente a gente faz batismos uma vez ao ano. Quisera eu fazer mais de um ao ano, 2, 3, 4, não é? Mas por enquanto estamos fazendo um ao ano, que é no verão, costuma ser em julho ou agosto, não é? E estamos preparando aí para fazer mais batismos esse ano. Então compartilho, não para dizer que nós temos realizado algo, senão para dizer que, para a glória de Deus, as orações dos irmãos, o apoio da igreja, o envio da igreja, a atitude da igreja ao nos enviar para aquele campo tem frutificado para a glória e honra do Senhor. Amém, queridos? Vamos compartilhar a palavra de Deus em Jeremias capítulo 18. O tema da nossa mensagem é o barro nas mãos do oleiro. Esse é um texto muito simples, esta é uma mensagem muito simples, que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Peço sua atenção. Já orei pedindo ao Espírito Santo de Deus que abra seu coração, sua mente, e todos aqueles que entramos aqui nessa noite, para que possamos, na simplicidade do que é o texto e na simplicidade do que é a mensagem que eu vou compartilhar com vocês nessa noite, possamos receber o que Deus tem a nos falar. Jeremias capítulo 18, versículo 1, diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias: Levanta-te e desce à oficina do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina ou à casa do oleiro, e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda ou sobre o torno. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor: Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui. O contexto desse capítulo é um contexto para muitos conhecido. O reino do norte já tinha sido invadido pela Síria, o Império Assírico, e estava o reino do sul. Vocês sabem que o povo de Israel, as tribos de Israel foram divididas em 2 reinos, do norte e do sul, e o do sul ficou conhecido como reino de Judá. O reino do norte já tinha sido invadido, e agora o reino do sul estava sendo ameaçado. E devido à rebeldia do povo, Jeremias profetiza que eles também cairiam e seriam levados em cativeiro, o que de verdade aconteceu no que ficou conhecido como cativeiro babilônico. Isso era uma disciplina de Deus para o seu povo. E meio a esse contexto difícil, que eu resumi aqui em algumas frases,
E nesse contexto difícil, Deus diz a Jeremias: desce à casa do oleiro, desce à oficina do oleiro, que ali eu vou te deixar, ali eu vou te dar uma mensagem, ali eu vou te dar um sermão para você pregar para o povo. Ali eu vou te dar uma palavra para você compartilhar com o povo. E o oleiro, Jeremias, o profeta, desceu à casa do oleiro. E o que ele viu quando ele chegou à casa do oleiro? O oleiro estava trabalhando em um vaso de barro, um trabalho artesanal. O vaso que o oleiro estava trabalhando quebra nas suas mãos. Estava o oleiro com o vaso de barro nas suas mãos, sobre a roda, também conhecido como torno. E enquanto o oleiro estava formando o vaso, moldando o vaso estava nas suas mãos, o vaso se rompe, o vaso se quebra nas mãos dele. O oleiro recolhe os pedaços do vaso quebrado e volta a fazer um novo vaso, não de outro material, senão do mesmo material que havia sido quebrado. Provavelmente molha a sua mão na água mais uma vez e volta a trabalhar no torno, no mesmo vaso, com o mesmo material, para formar um novo vaso conforme melhor lhe pareceu, do mesmo material. Isso foi o que Jeremias viu. A mensagem é clara. Qual é a mensagem? Deus diz que ele é como o oleiro e o povo como o vaso de barro. O vaso estava quebrado, o povo estava quebrado. Mas ele, Deus, ia fazer um vaso novo. Não de outro povo, do mesmo povo. O povo estava quebrado por conta da sua dureza de coração e do seu pecado. Mas Deus não havia desistido do povo. Deus não desiste de nós. Deus não desiste do seu povo. A gente quebra várias vezes, mas Deus recolhe os pedaços. A mensagem estava clara, a mensagem era essa. Deus não havia desistido do povo, Deus ia resgatar o povo, Deus ia restaurar o povo, Deus ia fazer o povo um povo novo, restaurado para a sua glória, útil para a sua glória. Essa foi a mensagem de Deus para ajudar naquele contexto, naquela época, por meio do profeta Jeremias, ao ver o oleiro trabalhando sobre o vaso. Agora vamos aplicar isso a nós mesmos. Por quê? Porque Deus ainda é Deus. E temos aqui o povo de Deus, a igreja de Deus, amém? Então, assim como Judá, assim como Israel era o povo de Deus, a igreja de Deus, a segunda igreja batista de Barra do Piraí, falando mais diretamente, é também o povo de Deus. De maneira que podemos aplicar facilmente o texto às nossas vidas nessa noite. O oleiro pode se utilizar de vários instrumentos para moldar um vaso, para fazer um vaso de barro. Mas tem pelo menos 3 instrumentos que são muito básicos para o oleiro. Primeiro, ele usa as mãos. Um instrumento muito importante do oleiro são suas mãos. Segundo, o oleiro usa a água, porque é a água que rompe a dureza do barro e amolece o barro. A água é outro instrumento do oleiro. E um terceiro instrumento muito básico que o oleiro utiliza é a roda, ou torno. O texto fala que o oleiro estava sobre as rodas, ou sobre o torno, que é um equipamento, que é uma roda realmente, que quando, hoje em dia liga, né? Mas antigamente ficava girando de maneira, como se diz, manual, né? Com o pé, ia girando a roda e o vaso de barro que estava ali em cima, amolecido, e o oleiro ia dando forma a esse vaso, enquanto o torno girava, ou a roda girava. Então, 3 instrumentos básicos para um oleiro fazer um vaso de barro. Eu gostaria de compartilhar com você sobre esses 3 instrumentos. Primeiro, Deus usa as suas mãos também para trabalhar conosco.
A obra de Deus conosco, queridos irmãos, é um trabalho artesanal. Ele usa suas próprias mãos para tratar conosco. Isso fala do compromisso e do amor de Deus por nós e da relação pessoal que Ele quer ter conosco. Você é importante para Deus. O fato de Deus usar suas mãos fala da importância que você temos para Deus. Você é importante para Deus. Isso é uma verdade absoluta que podemos enxergar nesse texto. Dos mais de 8 bilhões de pessoas que existem na face da terra, Deus conhece você, Deus ama você, Deus sabe o que você sente, Deus sabe o seu sofrimento hoje mesmo, sabe suas alegrias hoje mesmo, conhece você melhor do que você mesmo e tem um plano para você. Então, Deus usa suas mãos. Não é porque você é um no meio de 8 bilhões de pessoas que Deus não sabe onde você está, que Deus não sabe quem você é, que Deus não se importa por você. Você é importante para Deus. Assim que não importa se você é mais bonito ou mais feio, é branco ou negro, tem o cabelo meio assim ou meio assado, tem mais dinheiro ou menos dinheiro, você é importante para Deus. E Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. O trabalho de Deus é um trabalho artesanal, não é um trabalho em escala, digamos, como se diz, empresarial, né? Industrial. Não é que põe todos numa forma e sai tudo igualzinho. Não. Deus trabalha de maneira pessoal conosco. Tanto nos ama que entregou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Amém, queridos? Então, número 1, Deus usa suas mãos. Número 2, Deus usa a água. Aqui a gente pode pensar na sua palavra. Porque Efésios capítulo 5, versículo 26, nos diz que nós somos lavados pela água da palavra. Então podemos pensar aqui na palavra, não é? Não sei se você já teve experiência de ver um vídeo ou ver em algum momento um oleiro trabalhando no barro, mas é parecido com um padeiro, sabe? O padeiro mexe lá a farinha e a água, faz uma massa. Meu pai já teve 3 padarias, eu já fui ajudante de padeiro, meu irmão está aqui, sabe. A gente não gostava de trabalhar na padaria, mas a gente trabalhava lá. E eu já fui ajudante de padeiro, e mexe a água e a farinha, e você trabalha a farinha, a massa, depois vai montando, e você vai com a mão, fazendo o bolo, não é? Da massa, para então dali tirar o pão. Como as donas de casa também, não é? Ou os mestres cuca, fazendo aí o seu bolo, mexe lá a massa e com a mão vai trabalhando para formar um bolo e depois dá forma. O oleiro faz o mesmo com barro. Ele primeiro faz uma massa e logo dessa massa ele coloca no torno, na roda. E ali começa a fazer o vaso, fazer o oco do vaso e dar forma no restante. Mas para ele amassar o barro, precisa da água. Porque é a água que rompe a rigidez do barro e faz com que o barro dê liga e possa ser trabalhado e possa ser moldado. Quase que eu falei uma palavra em espanhol agora. Moldado. Então, a água quebra essa rigidez do barro, não é? Esse é o poder que a palavra de Deus tem na vida do ser humano. Aquela pessoa com coração duro, aquela pessoa resistente, a palavra de Deus é como essa água que vai pouco a pouco amolecendo esse coração. E às vezes a pessoa está resistente, mas você lança uma semente. Qual é a semente? É um versículo, é uma palavra, é uma mensagem, é uma pregação que a pessoa ouve. E o coração endurecido da pessoa começa a se abrir. E aquela resistência que ela ia sentindo e que ela tem, começa a se romper.
E a pessoa que estava como que, não quero isso, já começa a se abrir um pouco mais, porque ela está entendendo que, uau, como que a palavra pode saber da minha vida? Como esse pregador pode me conhecer? E é a palavra de Deus que está trabalhando, é a água de Deus amolecendo o barro, que está duro, que está resistente. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido amigo, que está aqui nessa noite, você que nos acompanha pela internet também, de repente você está nos visitando, de repente você já veio aqui várias vezes, e você sente que quando a mensagem, que quando a palavra é ministrada, você sente que algo acontece no seu coração, não é simplesmente um arrepio, mas você sente que algo no seu coração, algo na sua alma é tocada. Não resista a isso, porque é o poder da palavra de Deus no seu coração, na sua alma. Deus está tratando com você, Deus quer moldar você e Ele está amolecendo você por meio dessa palavra que está sendo ministrada ou lida por você na sua casa ou onde quer que você esteja. De maneira que se você entrou aqui e enquanto você ouvia os louvores ou cantava junto, e enquanto eu ministro a palavra de Deus, não porque sou eu, mas porque é a palavra de Deus, você sente da parte de Deus algo no seu coração, deixa eu dizer para você, abre definitivamente o seu coração, para que essa palavra entre. Porque esse é o propósito da palavra. Essa água é para amolecer o coração. Uma ocasião na pandemia, recebi uma notificação no celular. Era uma mensagem que entrava no Instagram da nossa congregação lá. E a mensagem dizia: estou acompanhando vocês faz 3 ou 4 meses. Os cultos, as mensagens. Vocês não me conhecem, mas estou acompanhando pela internet. E já não aguento mais, por isso que eu estou fazendo contato com vocês. Tem me abençoado, tem me ajudado, não utilizou a palavra abençoado, tem me ajudado, tem me sido útil. E eu estou passando por uns problemas diversos, já tentei ajuda em tudo que é lugar. E não consigo me livrar. E faz 3 ou 4 meses que eu tenho acompanhado vocês. E tenho sentido tanta paz naquilo que escuto. E quero saber mais e quero conhecer mais. Uma jovem espanhola. Nós fizemos contato com essa jovem. Vera discipulou ela para a glória e honra do Senhor. Foi batizada. Vai se casar em julho. Vou fazer o casamento dela. Vai ser uma alegria muito grande. A água da palavra foi rompendo aquele coração resistente, até que ela não aguentou e disse: eu preciso saber mais disso. Esse é o propósito da palavra de Deus. Por isso, desde esse púlpito e desde os púlpitos de cada igreja evangélica, nosso compromisso tem que ser sempre pregar a palavra de Deus. Porque não são as filosofias, não são as ideologias, não são as políticas que mudam o coração do homem. É o poder da palavra de Deus. Deus usa a água. Ela penetra nos corações endurecidos e os suaviza pouco a pouco. Quanto mais resistente é o barro, mais ele precisa de água. Inclusive ter que descansar na água. É assim que também devemos descansar na palavra de Deus. É assim que os corações duros e as almas rígidas devem deixar-se penetrar pelas Escrituras. É por isso que a nossa mensagem sempre deve ser biblicocêntrica, cristocêntrica. Mas eu disse que Deus usa suas mãos, Deus usa a água e Deus usa também o torno, ou a roda. Queridos, a gente pode pensar aqui nas circunstâncias e nos sofrimentos dessa vida. Não parece que às vezes estamos no torno e alguém mexendo com a gente ali? Você já viveu a experiência de parecer que tudo está acontecendo ao mesmo tempo?
alguém da família fica doente, você é despedido, acontece um problema com não sei mais quem, até na igreja acontece um problema e você está envolvido. Deixa eu te dizer que esse é o momento que Deus te coloca no torno. Esse é um momento duro. Esse é um momento que a pessoa sofre. Ou você acha que ser amassado, ser girado para cá e para lá, é uma sensação agradável? Não. Assim que, quando Deus nos coloca no torno, ou quando Deus nos deixa ir para o torno, é duro. A gente passa um momento difícil. É Deus moldando o nosso caráter. É Deus moldando a nossa vida. É Deus fazendo de nós um vaso mais bonito, um vaso melhor, um vaso mais útil para a sua glória e para o seu reino. Assim que, quando as coisas se juntarem na sua vida e os problemas acontecerem, e eles sempre acontecem, a questão não é se acontece, a questão é quando. E às vezes é um quando que se repete, não é? Não comece a questionar a Deus, não comece a perguntar por quê, como compartilhou o pastor Celso pela manhã. Simplesmente deixe-se moldar por Ele. Deixe que Ele continue trabalhando. Ele está fazendo de você um vaso de mais honra para Ele. Um dos momentos mais difíceis que eu pessoalmente vivi ali na Espanha foi quando, infelizmente, um ex-irmão, não sei se posso chamar ele ainda de irmão, mas um ex-irmão da nossa congregação, uma pessoa a qual a gente investiu bastante assim que chegamos lá. Essa pessoa saiu da igreja como se não fosse suficiente sair, saiu falando mal de mim. Como se não fosse suficiente sair falando mal de mim, quando me encontrava pela rua me ofendia. Uma ocasião eu ia com o Hugo no carrinho, pela calçada, vi ele vindo, já começou a palpitar meu coração. O coração de pastor também palpita, vocês sabem, né? O coração começou a palpitar, porque eu não queria ver ele, porque sabia que podia dar problema. Baixei a cabeça e continuei andando. Daí eu pensei, tenho que cumprimentar, porque não é não é de mim não conhecer alguém e não falar nada, né? Eu tive a miserável ideia de cumprimentar ele. E eu disse, olá. Rapaz, irmãos, o que aquele camarada me falou de bobagem no meio da rua, o que ele me xingou de tudo que é nome. E eu olhei e fiquei olhando, não falei uma palavra. Cheguei em casa, demorei um pouquinho para compartilhar isso com a Vera, não sabia se devia compartilhar ou não, mas acabei falando com ela. Compartilhei com alguns irmãos líderes da nossa congregação, para eles saberem o que estava acontecendo. Foi a única pessoa que saiu da nossa congregação, desde que cheguei lá. E os irmãos lá falavam, pastor, não liga não, ele já estava querendo arrumar desculpa para sair, a questão não é com você, isso e aquilo outro. E eu sabia que não era comigo, mas machuca, sabe? Machuca. Uma segunda ocasião, eu ia pela calçada, vi ele de novo vindo. Ô dia. Dessa vez eu disse, não vou falar nada, não cumprimento mais ele, porque ninguém gosta de ser ofendido. Baixei a cabeça e segui meu caminho. Não adiantou, me xingou de tudo que é nome de novo.
cheguei no seguinte culto e falei para os líderes da nossa congregação, o conselho, né? Irmãos, próxima vez eu não fico quieto mais. Vou gravar no celular e vou na polícia denunciar. Graças a Deus não aconteceu a terceira vez. Mas nessa ocasião, nesse momento da minha vida ali, do nosso ministério, foi muito duro, foi muito difícil. A Vera me deu um livretinho do John Piper sobre depressão. Eu entendi, eu entendi que ela estava vendo que eu estava mal, sobre como vencer a depressão. Deus nos coloca no torno para moldar o nosso caráter e fazer a gente aprender. Quando você começar a sofrer na sua vida, no seu ministério, por diferentes razões, simplesmente estou dando um exemplo pessoal aqui, poderia dar outros, pode ser uma enfermidade, pode ser um problema na família, pode ser um problema não sei aonde. Machuca, dói, mas Deus está trabalhando com você. Deus usa suas mãos, Deus usa a água, Deus usa o torno. E uma quarta coisa, Deus não desiste da sua obra. Você percebeu no versículo 4? Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. De uma forma paciente, compassiva, cheia de graça, Deus nos pega novamente, nós que nos quebramos, Deus nos pega novamente, Ele não pega outro material. O oleiro não, quando o vaso se quebra, o oleiro não pega os pedaços quebrados e joga para debaixo do tapete ou joga no lixo. Deus pega o vaso quebrado, os pedaços todos, os junta e os restaura. Isso significa que Deus não desiste da sua obra. Se Ele começou uma boa obra em você, Ele vai terminar. Ele vai completar. A gente falha muito, a gente erra muito, a gente se quebra uma, duas, três vezes. É o pecado na nossa vida. São as nossas falhas de caráter. São os problemas que a gente passa e fazem com que a gente se quebre. Mas Deus segue insistindo. Você lembra de Jonas? Que Deus manda ele para Nínive, ele vai para Tarsis. Deus o que faz? Quer ir para Tarsis? Pode ir. Não. Deus vai lá no navio, no meio do mar, manda uma tempestade. Jonas não se liga, se joga no mar. Deus vai lá e manda uma baleia. Bom, não sabemos se é baleia, um grande peixe. E engole o Jonas. Deus não desiste do que Ele quer fazer. Deus não desiste de você. E você da internet, Deus não desiste de você tampouco. Agora, isso é importante. Deus não remenda, tá? Ele não faz remendo. Ele não pegou os pedaços quebrados e botou lá um remendo, uma cola, um super bonder, não é? Deus não faz gambiarra. A gente faz gambiarra em casa, né? Deus não faz gambiarra, irmãos. Deus pegou o vaso quebrado, os pedaços todos, e fez de novo. Um vaso novo, não um vaso remendado. Assim que Deus não trata conosco para fazer uma reforma exterior, uma reforma aparente. Deus trata conosco para renovar o nosso coração, para dar a nós um novo coração. Deus nos faz de novo. Esse é o tipo de restauração que Deus realiza. Não uma reforma exterior, é uma transformação de alma e de coração. Então, Deus não melhora a sua vida, Deus transforma a sua vida se você chega até Ele. Não é uma melhoria,
é uma transformação. Naquela época, no Oriente, era muito comum as esculturas, e se vendiam nas feiras, não é? E muitas vezes a escultura quebrava, ou um vaso quebrava, né? E era comum eles colocarem, os vendedores, cera da mesma cor da escultura e do vaso, ou do vaso, não é? Para vender a escultura pelo mesmo preço. Só que aí, com o tempo, a escultura exposta ao tempo, ou o vaso exposto ao tempo, aquela cera derretia e mostrava aí as arestas e os trincos das esculturas e dos vasos. E a pessoa se dava conta que havia comprado gato por lebre. Daí vem a palavra sincera. Sincero, do latim, sem cera. Deus não coloca cera na nossa alma. Deus restaura a nossa alma. Nos faz de novo. Agora, você pode ter entrado aqui hoje, talvez você esteja como aquele vaso de barro, que estragou nas mãos do oleiro. Talvez haja rachaduras no seu coração. Talvez haja na sua alma, talvez esteja trincada. Ou não somente trincada, mas talvez quebrada de fato. Talvez você esteja aqui com uma roupa bonita, tudo aparentemente bem, mas dentro de você, no seu coração, na sua alma, você sabe que você está aos pedaços. Deixe-me dizer que Deus não desiste de você. Se você permite, Ele recolhe os pedaços do seu coração e te dá um coração transformado, um coração novo. Por último, Deus molda cada um de acordo com o que parece. Deus molda cada um de acordo com o que melhor lhe parece. Isso é o que diz o versículo 4, não é? Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Olha que coisa. Deus fez um vaso novo, não de acordo ao que o vaso queria, senão de acordo ao que melhor lhe pareceu. É óbvio isso, né? Porque um vaso, não pode dizer ao olheiro o que o olheiro tem que fazer. É tão óbvio isso, pensando no olheiro e no vaso. Mas quando a gente pensa em nós, em Deus, muitas vezes você não quer dizer para Deus o que Ele tem que fazer. A gente quer muitas vezes ter esse relacionamento com Deus e quer ser tratado por Deus. Mas queremos dizer muitas vezes para Deus: Deus, essa área aí, pois, você podia trabalhar dessa forma e daquela outra forma, né? Desse jeito está doendo muito. Às vezes a gente não diz, mas pensa, né? Porque quem vai dizer isso para Deus? Agora, permita-me perguntar ao texto: por que o vaso quebra nas mãos do oleiro? Você se deu conta disso? Se estragou na mão do oleiro. Se o oleiro é Deus, na ilustração, e nós somos o barro, o texto está dizendo mais ou menos que o povo se estragou nas mãos de Deus. Ou seja, era o povo de Deus, não era outro povo. E estava com Deus. A ideia é: como pode o vaso se romper nas mãos do oleiro? Não estava longe do oleiro, estava nas mãos dele. E agora, como a gente resolve esse assunto? Talvez eu pense aqui que haja duas possibilidades. Para um vaso se romper na mão do oleiro, ou o oleiro tem algum problema com técnica, é um problema técnico do oleiro, ele não está sabendo trabalhar direito,
Então, porque ele não soube trabalhar direito, o vaso se quebrou? Ou o barro estava muito rígido, por mais água que o olheiro jogasse, a rigidez do barro não se amoldou àquilo que o olheiro queria e o vaso se rompeu. Pensando em Deus, eu creio que não há problemas em Deus. Ou seja, Deus não tem problema de técnica. Ele sabe trabalhar com a gente. Às vezes a gente pensa que Ele não sabe, mas Ele sabe. Deus sabe trabalhar com o ser humano. Deus sabe trabalhar conosco. Então, só posso entender que é a segunda possibilidade. Às vezes o barro está demasiado resistente. Às vezes o barro está muito resistente. Ou seja, às vezes o ser humano, às vezes eu e você, estamos muito resistentes ao que Deus quer fazer, a forma como Deus quer nos moldar e como Ele está trabalhando conosco. De maneira que, ainda que estamos com Ele, quebramos. Deus molda cada pessoa como Ele acha melhor e não como nós achamos melhor. Aqui está um grande mistério. O barro não pode dizer ao oleiro como quer que ele trabalhe. Não podemos dizer a Deus o que fazer. Deus fará sim ou sim. Mas de alguma maneira misteriosa, que eu não entendo perfeitamente, os homens podem estar tão resistentes que acabam não entrando no molde que Deus quer dar. E a coisa se quebra. E aí Deus recolhe os pedaços para fazer um novo vaso. Por isso o autor de Hebreus escreve, citando o Antigo Testamento, capítulo 3, versículos 7 e 8. Como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O que o autor de Hebreus está dizendo? Não resista à obra de Deus na tua vida. Hebreus 3, 7. Vou terminando, querido irmão, querido amigo, você que nos acompanha. Falamos de 5 coisas aqui, baseado nessa história. Uma mensagem simples, mas que creio que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Somos como vaso de barro nas mãos do oleiro. Deus usa suas mãos para trabalhar conosco. De repente Deus está trabalhando com você, visitante, amigo que nos visita nessa noite, que já vem visitando algumas vezes. De repente Deus está trabalhando com você já faz um tempo e você tem resistido. Se hoje você entende que Deus está falando com você, não continua resistindo. Entregue-se a Cristo no nome de Jesus. Entregue a sua vida para Ele. Falamos aqui que Deus usa suas mãos. Falamos aqui que Deus usa a água, a palavra dEle, para nos tocar a alma, para nos tocar o coração e para trabalhar conosco, para quebrar a nossa resistência. Deus usa o torno. E talvez hajam muitos aqui, ou alguns aqui, que estejam no torno de Deus, na roda de Deus. Momento em que muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, e há sofrimento e angústia. Falamos aqui que Deus não desiste da sua obra, porque ainda quando nós caímos em pedaços, Deus nos recolhe de volta e faz de nós um novo vaso. E por último, falamos aqui que Deus molda cada um de acordo como melhor lhe parece, não como nós queremos simplesmente, como melhor lhe parece a Ele. E o que Ele faz é sempre bom, perfeito e agradável. Quero orar com você nessa noite. Convido você a fechar seus olhos e a orar junto comigo. Amado Deus, amado Pai, te agradecemos por Tua palavra, que é tão simples, mas que chega aos nossos corações. O Senhor conhece a realidade de vida de cada um aqui nessa noite.
sabe como está o coração de cada um aqui nessa noite. Talvez hajam aqui pessoas com o coração trincado. Talvez alguns aqui estejam com a alma em cacos. Nós sabemos que o Senhor não desiste. O Senhor se importa conosco. O Senhor não desiste de nós. O Senhor continua tendo um plano para nós. Não quer uma reforma exterior no nosso coração, quer uma transformação das nossas vidas, para nos moldar segundo aquilo que melhor te parece. Ó Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa verdade. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não teve uma real experiência contigo, se há alguém aqui nessa noite que ainda não tomou a sua decisão de se entregar a Ti de maneira definitiva, talvez venha escutando alguns domingos, algum tempo, e veio hoje aqui e ouvindo essa palavra, sentiu queimar no seu coração a palavra. Minha oração a Ti, ó Deus, que ministre coragem e ousadia a essa pessoa, para que não resista mais, mas se entregue a Ti. Talvez haja pessoas aqui nessa noite que se afastaram dos seus caminhos, que necessitam reconciliar contigo. Que possam tomar também uma decisão. Nós oramos, Deus, no nome de Jesus. Todos orando ainda, gostaria de perguntar: alguém aqui nessa noite que sentiu o toque do Espírito Santo, quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Levanta uma das suas mãos. Quero orar por você uma vez mais. Alguém nessa noite quer tomar a sua decisão de entregar a vida a Cristo e dizer: Senhor, recolhe os meus pedaços e me faz de novo? Alguém aqui nessa noite, levanta uma das suas mãos. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Há alguém aqui nessa noite que quer dar um passo para se reconciliar com Deus e dizer: Deus, eu estive afastado, mas eu quero voltar para os seus caminhos. Me faz de novo. Há alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com Jesus, se reconciliar com Deus? Levante uma das suas mãos. Quero orar por você. Glória a Deus, Deus te abençoe. Ali atrás. Há alguém mais nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor e dizer: Deus, restaura a minha alma, restaura o meu coração, me faz de novo. Deus te abençoe. Glória a Deus. Alguém mais nessa noite que quer dizer ao Senhor: Senhor, restaura a minha alma, restaura o meu coração, me faz de novo. Levanta uma das suas mãos. Tem uma pessoa pela internet que está se decidindo também. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Há alguém mais? Levanta uma das suas mãos. Se há alguém mais que quer entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com Jesus nessa noite. Glória a Deus por essas vidas. Sei que essa palavra também tocou seu coração, irmão querido. Você que é membro da igreja, você que está comprometido com a igreja, talvez essa palavra tenha tocado você também. Talvez você esteja de alguma forma com o coração ou com a alma trincada. Você não vai levantar sua mão, mas se Deus toca o seu coração, faz sua oração. Deixa Ele te renovar, deixa Ele te restaurar, deixa Ele trazer você de volta e fazer você de novo, no nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé. A gente vai adorar o Senhor com uma canção. Quero convidar
Essas duas pessoas que levantaram a mão, se quiserem vir aqui à frente, quero orar por vocês. Se você quiser vir aqui à frente, sinta-se à vontade, se quiser vir. E se há alguém mais que também queira vir, fique à vontade. Queremos orar no nome de Jesus. Esse ato de vir à frente não é um ato mágico, não é um ato que por si mesmo vai produzir alguma coisa, mas é um passo e uma atitude que demonstra que você de fato quer esse compromisso para a sua vida. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Aleluia. Ó Deus querido, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por essas vidas, por essas pessoas que chegaram a tomar uma decisão nessa noite. Estendo minhas mãos, Senhor, no nome de Jesus, que ela represente a Tua, ministro Tua bênção, no nome de Jesus, sobre esta jovem. Rogo, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor restaure o seu coração, restaure sua alma. Segue tocando o seu coração, Deus, e faz de novo, no nome de Jesus. Obrigado por sua decisão. Também, Senhor, a decisão daquele moço lá atrás. Te exaltamos, Senhor, por sua vida. Segue tocando o seu coração, Deus, ministra tua bênção sobre sua vida também, no nome de Jesus. Faz de novo. Também essa pessoa pela internet que esteve nos ouvindo. Louvamos, Senhor, a Ti pela sua vida. E rogamos a Ti, Senhor, que a restaure no nome de Jesus. Oramos por Tua igreja, Senhor, aqui reunida. Irmãos queridos e comprometidos contigo, Senhor. Fiéis a Ti, mas que por qualquer razão estejam sofrendo nesse tempo, estejam passando por alguma dificuldade e talvez sintam seus corações como quase trincados, talvez sintam suas almas quase como em cacos.
talvez se sintam no torno, sendo moldados por Ti. Ó Deus, eu estendo minhas mãos também sobre Tua igreja e rogo no nome do Senhor Jesus que ministre sobre esses irmãos, Deus, e os ajude a enfrentar essa situação, a passar por esse momento e a não resistir à Tua obra em suas vidas, no nome de Jesus. O Senhor quer fazer de nós um vaso bonito, precioso, útil para a Tua glória. Talvez hajam pessoas aqui, irmãos, que estejam passando um momento difícil, que estejam realmente na roda, no torno. É porque o Senhor quer usar mais e mais esse querido irmão, essa querida irmã. O Senhor não desiste de nós. O Senhor vai nos recolher. O Senhor vai seguir transformando a nossa alma e a nossa vida, para que sejamos bonitos e úteis, vasos de honra para a Tua glória. Aleluia. Abençoa a Tua igreja, Deus, no nome de Jesus. E agora, pelo amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus conosco seja, com todo o povo de Deus reunido sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o